Ei, gente, tudo bem? Eu estou de volta para mais um videozinho aqui e estou de volta para mais um Café com Livros, mas hoje é uma rodada especial, porque, bom, não é café, estou tomando um chá para minha garganta que está meio zoada, mas hoje é mais especial ainda porque teremos uma rodada dupla no Café com Livros, pois hoje teremos, deixa eu preparar aqui, o livro Boa Garota Nunca Mais, que é a conclusão da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. E, como eu tenho o box, ele vem com o prelúdio da série. Então temos aqui Jogo Fatal, prelúdio da série, que é um livro curtinho. Então, como eu estava lendo o Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu falei, vou emendar os dois de uma vez e vou trazer esse vídeo duplo para vocês. Então, como ele é um vídeo que demanda o dobro de preparação, por isso que não teve vídeo segunda-feira passada. Enfim. Então, vamos lá para a conclusão da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu já trouxe os vídeos de Manual de Assassinato para Boas Garotas e Boa Garota Segredo Mortal. Posso deixar, eu acho que um link no card aqui ou na descrição. Vou deixar os outros dois vídeos que foram bem mais ou menos aqui no canal, poucas views, mas são vídeos muito legais, de livros muito bons, inclusive. Então, vamos lá para a nossa ficha técnica destes dois aqui. Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo e depois eu falo cada um separadamente. Então, temos aqui Boa Garota Nunca Mais, As Good as Dead, que é o nome em inglês. É a terceiro livro dessa série, da trilogia, que finaliza. E temos aqui Jogo Fatal, em inglês é Killjoy. Os dois escritos pela Holly Jackson, uma autora cujo trabalho eu agora admiro muito. Já admirava em Manual de Assassinato para Boas Garotas, mas ela é genial para mim. Todos os livros foram publicados pela Intrínseca aqui no Brasil. Este daqui é de 2021 e esse aqui é de 2022. Esse aqui tem até um agradecimento em relação à pandemia, né? Porque esse aqui foi escrito por aí nessa sessão da pandemia. Este livro é o maior da série, tem 494 páginas e Jogo Fatal tem apenas 127, é bem curtinho. E é isso de ficha técnica. Agora vamos falar um pouco sobre essa série. Eu acho que é interessante eu pegar os outros dois pra gente ver um negócio. Um minuto. Opa. Acho que vocês conhecem bem a carinha deles, mas temos os três aqui. Este aqui sendo o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente vê eu quero falar da capa, no caso. A gente vê uma clara distinção. Esse livro aqui, ele é meio cinza, meio um pouco mais cores mais claras, né? Que esse é o primeiro livro da investigação sobre o caso Andy Bell. Então esse livro é um pouco mais claro, é um pouco mais leve, digamos assim. E temos isso aqui. Depois a gente tem o Boa Garota Segredo Mortal, que já tem o vermelho bem emblemático deste livro. Para quem leu, eu não quero dar muitos spoilers, mas esse livro é um pouco... Você vê uma mudança da Pip do primeiro livro para esse segundo. Ela já está um pouco mais traumatizada, tadinha. E esse vermelho representa muito bem esse livro. E depois a gente tem o livro todo preto, porque aqui a Pip, ela tá mal, ela tá sucumbindo aos demônios, aos medos e às inseguranças dela, tudo por causa dessas duas investigações, o caso Andy Bell e o desaparecimento do Jamie Reynolds e os acontecimentos do final do último livro. Então isso afeta demais ela. Então a gente tem essa primeira impressão de como tá o estado da Pip pela capa do livro. A gente tem esse cinza, esse azul bem claro, o vermelho, depois essa capa toda preta e assim mais brutal, né? Essa capa ela é bem pesada, eu esqueci a palavra, ela tem uma carga pesada, e você olha esse livro e você fala, meu Deus, algo aconteceu e algo acontece aqui. Então, a Pip, ela tá sofrendo as consequências da conclusão de Boa Garota Segredo Mortal, da investigação do caso Jamie Reynolds. Eu vou botar aqui um disclaimer, alerta de spoiler.
porque, bom, no terceiro livro eu preciso falar disso, né? No final do segundo livro, a gente tem o assassinato do Stanley Forbes, que era, na verdade, o Jack Brunswick, que ele era a criança, tal da criança Brunswick na saga. Então, ele acaba sendo assassinado com 6 tiros no peito e morre nos braços da Pippi. Ela não consegue salvar ele e isso a traumatiza demais. Então ela fica constantemente ouvindo os tiros e ela consegue enxergar o sangue nas mãos dela, mesmo que não tenha nada lá. Então ela tá com transtornos pós-traumáticos, estresses pós-traumáticos muito fortes. Então ela tá indo de mal a pior, ela tá zoada da cabeça, ela começou a tomar remédios para dormir porque ela não consegue, porque toda vez que ela fecha os olhos ela lembra do que estava acontecendo, então ela tá se envolvendo com algumas drogas um pouco pesadas assim, acho que é alprazolam que ela tá tomando, e ela quer se consertar. E além disso, deixa eu voltar um pouco antes, temos, como eu falei, nesse livro, em paralelo, a gente tem o julgamento de Max Hastings por casos de estupro. E no final desse livro, ele é absolvido, ele é não absolvido, mas ele é declarado inocente das acusações, e isso deixa a Pippi muito furiosa, inclusive junto com a Nath da Silva. Então, tem esses dois casos, o caso do Stanley Forbes, do Charlie Green, junto com essa coisa do Max Hastings. Então a Pippi ela tá super sobrecarregada, e além disso ela vai para Cambridge, ela vai fazer faculdade, então além disso tem isso, né? E o livro ele abre com uma reunião entre advogados, o advogado da Pippi e o advogado do Max, porque por causa de difamação. No final do livro, do segundo livro, ela acaba pichando a casa do Max com os dizeres: você é o estuprador, você vai ser preso, você vai pagar por esses crimes. E o Max acaba acusando ela de difamação, e ela tem que recorrer a esse processo judicial, e ela não quer aceitar o acordo porque ele de fato é um estuprador, e ela quer ir até o fim, e a justiça já falhou muito com ela quer porque quer fazer ele ser preso. E ela vai atrás do caso da investigação criminal. Só que aí ela tá com todas as questões, ela tá alquebrada por dentro, e ela começa a falar o seguinte, pensar o seguinte: os casos anteriores me destruíram e eu preciso de mais um caso para eu me consertar. Qual que é a argumentação dela? Todos esses dois casos, tanto da Andy Bell quanto de Jamie Reynolds, eles têm nuances, né? Você tem o Elliot Ward, que é o vilão do primeiro livro, que ele queria proteger a Andy, queria ajudar ela e acabou fazendo o que fez. Então você tem essa nuance, ele estava tentando fazer uma coisa boa, mas acabou saindo pela culatra. E depois a criança Brunswick e o Charlie Green, ele tem motivos para fazer o que ele fez, então é uma área meio cinzenta. E ela queria um caso preto no branco, bem contra o mal, para ela se consertar, salvar alguém para salvar a si mesma. Então ela começou a procurar um caso de uma mulher que foi esquartejada, se não me engano, e não foi desenvolvido esse caso. E ela estava começando a investigar isso daí. Só que ela começou a receber algumas mensagens, já tem algum tempo, mas depois ficaram um pouco mais frequentes, com os dizeres: quem vai investigar quando você desaparecer? E junto com ela, essas mensagens no Twitter, nos e-mails dela, ela começou a ver bonequinhos de palito, de giz, sem cabeça, na casa dela. Eram 5 bonecos. E ela começou a ver isso esporadicamente, encontrou um pombo morto, depois encontrou outro pombo morto sem cabeça, e ela começou a ficar noiada com isso, porque se você encontra pombos mortos na garagem da sua casa e bonequinhos de giz do nada, você começa a pensar que tem alguma coisa estranha por aí, né? E ainda mais que a Pippi, ela tá sempre on edge, né? Ela tá sempre com a adrenalina lá em cima, assustada, tanto porque ela se envolveu com
pessoas e crimes e assassinatos de gente grande, tanto porque ela tá com esses transtornos pós-traumáticos e ela também é famosa, né? O podcast de Manual de Assassinato para Boas Garotas, com a sua primeira e segunda temporada, fazia um sucesso e ela tem uma grande fama por aí, né? Ela tem alguma voz nessa cidade de Little Kilton. Ela começou a achar aquilo estranho e percebeu que tinha alguém, e ela começou a receber ligações também de números desconhecidos. Ela percebeu que ela tinha um stalker. Ela tinha um stalker que, na verdade, não é... Bom, ter um stalker normalmente, quer dizer, 100% dos casos, ter um stalker não é uma coisa boa. Então, se você sentir que tem alguém te stalkeando por aí, né, entre em contato com autoridades, porque isso pode ser resolvido, tem que ser resolvido, porque é uma coisa ruim, né, ter um stalker. Mas, enfim, ela tinha um stalker, e aí apareceram outras coisas, e ela levou essas provas que ela tinha pro delegado Hawkins, e ele não acreditou nela. E ela falou assim, mano, eu já vim aqui 2 vezes, você não acreditou em mim, e as 2 vezes eu tava certa. No caso da Andy Bell, do desaparecimento do Jamie Reynolds, e você não vai investigar algo que eu sei que eu estou certa. E ele falou, não tem como, são muitas provas circunstanciais, e infelizmente eu não vou poder te ajudar. E aí ela decide que o caso que ela vai investigar não vai ser daquela menina lá que eu comentei, vai ser ela mesma. Então ela vai com esse mantra salvar a si mesma para se salvar. Então ela vai desvendar o caso do Stalker para ela ter sua rendição para si mesma, né? Então você tem o caso preto no banco, né? Você tem um Stalker que é ruim e a Phoebe que está sendo stalkeada que não merece isso. Só que esse caso do Stalker, ele acaba sendo um pouco mais pesado do que ela imagina. Ela e o Ravi começam a pesquisar sobre esse caso desse Stalker ou dos padrões que ele estava deixando, né? Os bonecos de giz, os pombos e tudo mais, e eles conseguiram conectar isso a um serial killer, que é o assassino da Silver Tape. Então por isso que a gente tem vários Silver Tapes aqui, ou estranguladores de Slow, e por aí vai. O que acontece? Ele fez 5 vítimas e ele tinha um modus operandi que era os bonequinhos de giz, as ligações de números desconhecidos sem ninguém falar nada, os pombos mortos e tudo mais. Então a Phoebe, ela sentiu que, bom, esse cara tá atrás de mim. Só que qual é o detalhe? O assassino da Silver Tape, ele foi preso 6 anos antes. Junto com o caso da Andy Bell, ele teve um assassinato. A Andy Bell morreu em 2012 e no mesmo dia que ela desapareceu, teve um assassinato do assassino da Silver Tape. Então é interessante porque a Andy Bell, ela volta nesse caso. E aí eu não sei. Esses livros foram, o espaço de tempo de lançamento deles foram bem próximos. Se não me engano é 2019, 2020 e 2021. Então, um a seguir do outro. Então, eu acredito que a Holly Jackson, ela tenha escrito toda a trilogia e seccionado ela em 3, né? Escrito um livro gigantesco, seccionado em 3, porque esse livro, esse terceiro livro, ele amarra muito bem com o primeiro e com o segundo também, mas ele faz um círculo completo, então a gente volta com a personagem da Andy Bell com uma certa relevância. Então, achei isso muito genial. Então eu acredito que ela tenha escrito esses livros com esse pensamento. O terceiro livro, escrevendo o primeiro, ela já sabia o que era fazer um terceiro, porque todas as pontas, algumas pontas soltas estão se encaixando neste livro. E aí a Phoebe, ela percebe que o caso dela é muito mais grave do que ela imaginava, e ela precisa descobrir quem é o assassino da Silver Tape, e talvez a Andy Bell, mesmo morta há muitos anos, possa também ajudar ela, porque ela tem um papel um tanto que central nesse livro. Só que eu não quero dar mais spoilers a partir disso, porque eu já falei coisa demais. Esse livro, ele tá seguindo num rumo, num ritmo, e ele vira 180 graus. Porque
Eu gostei muito que a Holly Jackson fez nos dois primeiros livros. Ela não teve medo de fazer nada. E aqui ela foi muito corajosa para virar toda a história de uma forma que eu não imaginava. E esse livro, assim, eu diria que é o melhor livro da série. Ele é um pouco diferente na estrutura dos outros dois. Ele tem muito mais narração mesmo. Ele tem poucos aquelas entradas do diário e tudo mais, então ele é quase 90% de narração, né? A gente tem isso aqui, a gente não tem esses elementos secundários, deixa eu mostrar aqui, que eu quero dizer. Tipo, entradas de gravação e tudo mais, ele não tem tanto disso. Mas ele é muito mais sombrio, muito mais pesado. Vide a capa, vide o contexto. E é uma carga emocional, ele é denso, ele é pesado. Você lê, você sente, você se sente oprimido pelo livro. Então, e é muito bem feito, muito bem escrito. E, de novo, se a Pip queria algo preto no branco, ela não conseguiu. Ela tem alguma nuance, uma região cinza muito maior do que os outros dois. E o desfecho desse livro, ele é absurdo. Absurdo, 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 porque você acontece o ponto central da trama acontece e você fica tipo, mano, como que a Pip vai conseguir lidar com isso? E ela consegue e ela faz o que ela queria fazer e isso aí entra a discussão. Isso torna ela uma garota boa, uma garota ruim. O que é a Pip? O que ela se transformou? Como ela mudou? A gente percebe isso visivelmente, a mudança da Pip do primeiro livro pro terceiro é brutal. E eu chorei algumas vezes lendo esse livro no ônibus e quando eu terminei também. E é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico de verdade. E o finalzinho dele tem. Os capítulos finais são emocionantes. E o último capítulo, que seria o epílogo dele, ele é assim. Você tá lendo o último capítulo e você começa a falar, meu Deus, o que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Você lê o epílogo e tem uma data e você fala, ó, desculpa, eu falei um palavrão, você fala, caramba, passou isso tudo e finalmente ela conseguiu fazer o que queria. E a última página do livro, antes dos agradecimentos, é bem, bem, bem emocionante. Então, isso é Manual de Assassino para Boas Garotas. Eu despretensiosamente queria começar a ler porque ia ter a série. Inclusive a segunda temporada vai lançar esse ano ainda. E eu não sabia que se tornaria uma das minhas sagas, uma das minhas trilogias favoritas. É impressionante, é incrível. E esse livro aqui é o melhor dos três. Eu dei nota 5 para os outros dois, esse aqui também vai ser nota 5, a média 5. E é Holly Jackson, you're a genius. If you're watching this, you're a genius. And I love what you've done. I'd like to read more stuff that you wrote. Ok? Então, Manual Boa Garota Nunca Mais. E agora eu vou falar um pouco de Jogo Fatal. Jogo Fatal, como está escrito aqui, é um prelúdio para a série. Então, esses acontecimentos se passam antes do primeiro livro. E a gente tem os amigos Pip, Connor, Kara, Ant, Lauren e o Zack Chen se reunindo na casa do Connor para resolver um joguinho de detetive ministrado pelo Jamie, né? Então você não tem nada. O Ant e a Lauren ainda são amigos da Pip e não estão namorando ainda. O Zack Chen nem tinha se mudado, o Jamie nem tinha desaparecido. E, enfim, nada tinha acontecido ainda. E eles se juntam na casa do Connor para fazer um joguinho de detetive e desvendar um mistério. A Pip, ela tava meio receosa porque ela queria fazer o para casa dela e queria pensar um tema pro TCC dela que ela nem sabia que seria sobre o caso Indy Bell. E eles vão resolvendo esse mistério no estilo Agatha Christie, que eu observei algumas similaridades com Morte na Praia, os livros Morte na Praia, Hora Zero, O Natal de Hercule Poirot e o filme Glass Onion, um mistério Knives Out. Então, todos eles estão ambientados em 1924. Alguém morre, alguém matou e a Pip começa a fervilhar na sua cabeça e anotar no caderninho possíveis pistas os álibis de todo mundo e quem é o culpado. E ela acaba desvendando o mistério. Só que não.
esse aqui eu vou falar, ela acaba criando uma solução muito esperta, muito melhor, mas a solução do mistério, na verdade, era óbvia demais. E isso deixa ela um pouco frustrada, porque falou, nossa, por que alguém que criou um jogo faria algo tão óbvio assim? E durante o livro a gente tem algumas piadas sobre o caso Andy Bell, sobre o Saul Singh, que seria o suposto assassino, então eles não sabiam de nada ainda. E a Pip fica tipo, ô galera, não vamos comentar sobre isso, a Kara também, tudo mais. E no final do livro, a Pip volta para casa com o Elliot Ward, onde ele, antes de saber tudo que aconteceu, e eles acabam vendo o Ravi Singh na rua. E a partir dessa visão do Ravi Singh, ela pensou, nossa, o assassinato, o caso do jogo foi tão óbvio, uma solução tão óbvia, igual o caso da Indy Bell. É óbvio, é fácil demais colocar o namorado, o Saul, como assassino, porque sempre é o namorado. E ela ficou com isso encucado na cabeça, e a partir disso, ela teve a ideia de solucionar o caso Andy Bell. Então esse livro, ele é bem simples, ele é bem legal, ele é bem simples. O mistério resolvido é bem legal, eu achei, assim, bem legal não, é legalzinho, eu achei ele um pouco meio, sei lá, nada a ver, mas a motivação que a Pip teve para começar a investigar foi legal, é meio que é um prelúdio, né? Então, gostei dessa historinha. Talvez precisava? Talvez não, mas temos mais um vislumbre de Pip nesse mundinho dela, antes do seu mundinho cair, na verdade. Então eu dei a nota 4,3 por isso aqui, porque é bem escrito, é bem feito, e eu gostei. Poderia ficar sem ler ele? Talvez, mas já que tem um aqui, é legal, ele vem junto com um box, e é isso. Bom, trouxe essa rodada dupla e a finalização de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu vou sentir falta de ler isso daqui. Não quero mais, não inventem de trazer mais coisa, Holly Jackson, porque eu sou muito contra continuações e sequências, mas o que você fez aqui é muito bom. E caso tenha mais coisas sobre a Pip, eu vou comprar, eu vou ler, mas enfim, não faça mais. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem o seu like e o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que você quer tentar fazer ler Manual de Assassinato para Boas Garotas, ou que já leu e fala, olha aqui, esse cara falou e tudo mais. Se inscreva no canal. E vou lembrar do meu livro, né? Eles têm um link na descrição para você comprar, ou você pode comprar comigo pessoalmente se você for de Belo Horizonte ou frequenta a UFMG. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo. Se inscreva no canal, não sei se eu falei. E tomar meu chazinho aqui.